Oi, amiga, como você tá? Você tá bem? Eu estou bem e eu vim conversar um pouquinho com você. Então pegue seu café, pegue seu chá, o seu chocolate quente e vem que a gente vai conversar um pouquinho. Como eu falei, eu tô bem. Comecei março da melhor forma, atarefada, mas muito grata e realizada com tudo que Deus tem me permitido fazer no meu trabalho, com a minha família, enfim. Mas, amiga, a verdade é que a vida não é um mar de rosas. E que pra gente acertar, passar a olhar a vida com gratidão, passar a olhar a vida enxergando a graça do Senhor, a gente tem que aprender coisas no caminho que não são tão fáceis de aprender. E apesar de dizer que minha vida tá bem, que eu tô me sentindo realizada e grata ao Senhor, não significa que eu não tenho problemas ou que durante esse processo, durante essa semana, eu não tenha encontrado dificuldades ou que eu não tenha tido desafios para poder chegar onde eu cheguei. E o fato de eu ter dito no início do vídeo que eu estou bem, que eu tenho me sentido grata ao Senhor e realizada com o meu trabalho, com a minha família, não significa que eu não precisei passar por algo difícil essa semana para aprender alguma coisa boa. E eu quero compartilhar uma delas com vocês hoje. Antes da gente continuar a nossa conversa, curte esse vídeo para que ele possa chegar para outras meninas, para outras pessoas, tá? Essa semana, conversando com uma amiga querida, a gente tava falando sobre tarefas, sobre afazeres, sobre como a gente tá sobrecarregada. A gente sempre tá com coisa para fazer, a gente sempre tá com pendência, sempre tá com tarefa a cumprir, e isso é um fato. E graças a Deus pelo nosso trabalho, graças a Deus pelos nossos afazeres, graças a Deus por tudo que a gente precisa cumprir. Porque o Senhor nos encheu de talento, porque o Senhor nos encheu de dons, porque o Senhor nos encheu de prazer em cumprir essas tarefas. E durante essa conversa e depois dela, eu comecei a perceber que eu tava cheia de coisa pra fazer. Cheia. Faculdade, trabalho, outro trabalho, afazeres de casa. Simplesmente a minha mente começou a lotar de tarefas pra fazer e eu comecei a ficar em desespero. E depois de surtar, eu respirei fundo e comecei a perceber e a lembrar que algumas dessas atividades não eram pra essa semana. Elas eram pra depois. Mas eu não sabia que elas eram pra depois. Porque em nenhum momento do mês de março eu tinha parado pra anotar, eu tinha parado pra organizar as tarefas que eu tinha pra fazer. Eu tava começando a sentir medo, sentir ansiedade por uma tarefa que não era nem pra agora, é pro final do mês. E talvez você pense, nossa, que dificuldade de lembrar uma data, ou que dificuldade de lembrar que atividades você tem pra fazer. Sim, eu tenho muita dificuldade pra lembrar de datas e pra lembrar atividades que eu tenho pra fazer. E se você não tem, eu te dou parabéns, porque eu admiro muito quem lembra de tudo que precisa fazer. A verdade é que buscar uma vida de organização prática requer muita humildade. A gente precisa reconhecer duas coisas. Primeiro, que nós não somos infinitos, nós não somos perfeitos, nós precisamos de ajuda e nós precisamos contar com ferramentas que ajudem a gente a se organizar. A segunda coisa é que usar agenda, planner, calendário, fazer lista, não é uma questão de falta de fé ou de insegurança. É uma questão de colocar em prática a sabedoria que Deus dá pra gente. Sabe o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14:40? Tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Nós cristãos, nós mulheres cristãs, a gente deveria ser o povo mais organizado da face da terra. Porque a gente não conta só com as ferramentas que eu já falei, agenda, planner, calendário. A gente conta com o maior exemplo de organização, de ordem que a gente tem, que é Cristo. A verdade é que a gente nunca vai conseguir ter controle total das nossas atividades, ou ter uma memória tão perfeita que a gente nunca vai esquecer de nenhuma atividade, ou que a partir de hoje a gente vai ser perfeito porque a gente está escrevendo num papel. Mas se esforçar e fazer a nossa parte para cumprir as nossas atividades com excelência, é o que faz a diferença na nossa vida. É o que vai permitir que a gente desfrute de paz ao nosso redor. E acima de tudo, e mais importante, de paz interna. Eu percebi que as atividades que eu tinha para fazer, elas não eram todas pro mesmo dia, elas não eram todas para a mesma semana, elas não eram sequer todas pro mesmo mês. Mas eu tava tão desorganizada que na minha mente tudo tava desorganizado. E aí eu precisei parar, respirar, colocar tudo em ordem, colocar tudo no papel. E eu deixo aqui pra você essa dica, minha amiga. Anote suas atividades, anote as datas importantes que você tem. Use calendário, use planner, use uma folha de papel em branco, se for o caso, se for o que você consegue fazer. Mas use os recursos que o Senhor permitiu que a gente use para ter uma vida organizada, para ter uma vida que espelhe a Cristo, para ter uma vida que a gente possa desfrutar de paz externa e interna, porque é a melhor coisa que tem. Deixa aí nos comentários se você já teve um surto desse que eu tive e que estratégia você usou para melhorar o seu dia a dia, para melhorar o seu desempenho. Compartilha comigo que eu quero saber. Um beijo e até o próximo vídeo.